Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar o programa Papo Psi, com a psicóloga Valdeci Oliveira. Um bate-papo aberto sobre saúde. Papo Psi, o programa. Saúde e bem-estar juntos, vamos conseguir. Com Valdeci Oliveira, papo vai fluir. Cada passo dado, novos caminhos a seguir. É o programa da saúde, um sonho a construir. Meu corpo, minha história. Boa tarde, meus amores. Se você está me ouvindo agora, saiba, esse programa não é por um acaso. Talvez você esteja em casa, no ônibus, no trabalho, ou até mesmo deitado, tentando dormir. Mas eu quero dizer, existe algo em comum entre todos nós. Um corpo que sente. Hoje nós não vamos falar de um corpo ideal, vamos falar de um corpo real. O corpo que viveu, o corpo que aguentou. Esse corpo aqui não veio com manual, mas veio com uma história. Eu sou a psicóloga Valdeci Oliveira e para mim é uma grande alegria ter você aqui comigo, tá certo? Vamos lá? Como está você nesse dia? Como foi a sua semana? Me conte. Ah, sério? Acho que pensamos um pouco naquilo que falamos na semana passada, né? Afinal de contas, o Papo Psi está aqui para isso, né? Nós estamos sempre refletindo, trazendo questões para pensarmos a nossa história de vida. Ai, é tão bom quando a gente pensa na gente, né não? Para você que está chegando aqui agora, muito prazer. Fica aí com a gente, tá? E para você que está nos acompanhando aí no canal do YouTube, beijocas, fica aí com a gente. Muito obrigada, muito obrigada. Comenta, dá aquele likezão e vamos embora, tá certo? Como a gente falou, né? Sim, esse corpo aqui não vem com manual, vem com a nossa história. O corpo lembra de coisas que a mente às vezes quis esquecer. Ele guarda tensões, cansaço, dores, mas ele também guarda a nossa força. Às vezes, a gente olha assim, não sei porquê, eu tô me sentindo assim hoje, mas o corpo sabe. O corpo fala o tempo todo. Uma das minhas pós-graduações é a psicologia psicossomática, né? E o que a psicossomática traz? A gente trabalha com aspectos psíquicos que acabam influenciando em desenvolvimento, né, de enfermidades no nosso corpo e acabam desencadeando algumas questões. É claro que não é somente uma questão psíquica, emocional, mas também uma questão ambiental, genética, enfim, existem vários fatores aí que envolvem. Mas existe uma base muito forte da nossa mente, né? Daquilo que nos rodeia, nossa história de vida, aquilo que nós trazemos como significado, né? As nossas verdades, as nossas crenças, as situações que vivenciamos na nossa infância, adolescência e todo um decorrer da nossa história, as nossas relações, abusos, violências, maus tratos, né, necessidades básicas que, né, às vezes são negligenciadas, enfim, N situações e como nós nos percebemos em meio a tudo isso e percebemos as situações. Então a psicossomática é essa ciência que estuda tudo isso, né? Que traz, assim, como esse objeto de estudo, essa atenção no que é que este corpo está tentando te falar. Quando a nossa boca cala, os órgãos falam. Mas quando a nossa boca fala, os órgãos se calam, né? Então, assim, a gente precisa entender o que é que o nosso corpo está tentando passar pra gente. Sabe a febre, né? Quando uma criança ou, enfim, uma pessoa, ciclaninho tá com febre. O que é que a febre significa? A gente sabe que a febre é como um alarme do corpo, né? Há uma infecção ali.
E aí a nossa imunidade vai aumentar a temperatura, né? Para quê? Para tentar, sei lá, se for um vírus, uma bactéria, matar esse vírus ou essa bactéria, né? Então, assim, é um sinal do corpo alertando que há uma infecção ali. Então, é bom sentir febre? Claro que não, quem já assistiu sabe que não, né? Ah, o corpo fica mole, existem outras coisas que vêm junto, ai, mas a febre está alertando algo. Ela está te dizendo que existe algo errado no seu organismo, no seu corpo, e que necessita de um determinado cuidado. O nosso corpo tem os seus alarmes, né? E cabe a gente começar a se perceber, sabe? Quando, sei lá, fizeram algo para você, sei lá, uma traição, alguma coisa que você não conseguiu dizer, sabe, para alguém, sei lá, em algum momento da sua vida. E aí você diz assim, parece que tem um bolo aqui na minha garganta, parece que eu não estou conseguindo nem engolir direito essa saliva, parece que uma coisa me atravessa, sabe? O que é que esse bolo nessa garganta está querendo te dizer? Será que foi alguma coisa que não foi dito e que gostaria de ter sido dito? Teria se querer se colocar, sabe? Então existem situaçõezinhas que a gente precisa, né, dar uma olhadinha, né? Ah, Val, às vezes eu sinto, ai, a minha gastrite nervosa tá atacada. Tô sentindo assim, aparece aftas, sabe? O meu suco gástrico parece que tá, nossa, Agora diga uma coisa pra mim, por que essa gastrite aí, né, deu uma atacadinha, né? Por que tá atacada, bichinha, né não? Alguma coisa tem, né? Que os hormônios foram liberados aí nessa região aí do estômago que liberou um estresse, né? Que o estresse é extremamente natural para nós lidarmos com situações conflituosas, né? Mas quando esses hormônios são liberados direto para que essa condição do estresse aconteça, vai trazer um mau funcionamento para esse organismo. E aí os dodóis vão aparecer. E aí a psicossomática trabalha com isso, sabe? Porque às vezes a gente diz, sei lá, eu não sei porque eu estou assim, mas o corpo sabe porque está assim. O corpo fala, meus amores, o tempo todo. Agora a questão é, será que nós estamos escutando o nosso corpo? Sabe, escutando aquilo que às vezes aparece sem explicação, como por exemplo, um aperto no peito, um cansaço que não passa, você dorme, dorme, dorme e amanhece cansado, tensão nos ombros, sabe, aquele peso que às vezes você sente assim, aquele negócio pesado. E assim, nem sempre isso é doença. Às vezes é história pedindo palavra, um significado. Todo o corpo tem marcas, algumas visíveis, outras invisíveis. Marcas de perdas, de silêncios, de responsabilidades assumidas muito cedo. Troca de papéis, né? Quantas vezes a gente vê filhos, a gente tem até um programa aqui no Papo Psi falando sobre isso. Quando os filhos, né, acabam trocando de papéis ou com seus pais, com avós, e às vezes se sentem responsáveis, né? E aí acabam pegando uma sobrecarga. E às vezes os cuidadores, eles nem percebem isso, né? A gente via muito isso antes, né, com as pessoas mais, assim, de outras gerações. Ah, não, o irmão mais velho, né, tem que cuidar da mãe, dos irmãos, e tererê, e aí acaba pegando uma carga, às vezes, que não era dele, né. Hoje eu percebo muitas pessoas se tornando, sei lá, mãe da sua mãe, pai do seu pai, ou pai da sua mãe, ah, mãe do seu pai, sabe? Pessoas que acabam assumindo e não é sobre o cuidar, não é sobre essa atenção, estar ali presente, ajudar, proteger, né, de uma certa forma, né, quando o pai, a mãe, enfim, essas pessoas que assumem essa função, né, como avós, padrinhos, enfim, estão necessitando de um certo cuidado. Não é sobre isso, sabe? Mas é sobre você, às vezes, se responsabilizar sobre algo que não é seu, né? A gente precisa cuidar do outro, sim, mas a gente também precisa estabelecer os nossos papéis, né? Tem gente que aprendeu a ser forte porque não teve escolha e o corpo acabou aprendendo junto. Enquanto você me escuta, eu faço para você neste momento uma pergunta, só para você. Aí onde você está?
Onde no seu corpo a vida já doeu? Pare um pouquinho. Vamos pensar. Às vezes na correria da vida, em meio a tantas, sei lá, pressões, adversidades, circunstâncias. Viver é fácil, meu povo. A gente passa por cada uma, né? Mas e a vida? É bonita e é bonita, né? Já dizia Gonzaguinha, né? A gente vive em meio a tantos obstáculos, muitas vezes, e vamos nos superando aí, né? Em meio a esses desafios. Então, onde no seu corpo? Essa pressão, essa dor, essa angústia, esse silêncio, essa força de, às vezes, ter que arrancar de onde não se tem para poder fortalecer outras pessoas, às vezes cuidar do outro. Eu preciso cuidar da outra pessoa. Lembra, semana passada, vocês que me acompanharam aqui na semana passada, no programa da semana passada aqui, a amiga da minha mãe, como ela estava tão sobrecarregada, a ponto de parar no hospital. Por quê? Porque a mãe dela, né, quando ela era bem novinha, assim, adolescente, a mãe vem a óbito, né? E a chama, né, antes de falecer, e diz, olha, você vai me fazer uma promessa aqui, na beira da minha morte. Você tem que prometer que você vai cuidar dos seus irmãos, não esqueça. E ela, sabe, se desenvolve na vida, abre mão, ela casa com a pessoa, tem filhos, mas em primeiro lugar são os irmãos. É incrível. Os irmãos fazem coisas, acontecem, ela tá ali sempre responsável. Não, porque eu preciso cuidar, eu preciso cuidar. É claro que eu entendo que talvez a mãe dela não, claro, né, não tinha noção da responsabilidade que a filha estava assumindo e que ela estava trazendo para a filha, né? Talvez ela pensou em deixar outros filhos sozinhos e ela, por ser uma das mais velhas, né, ela é a terceira filha. Mas era muito apegada à mãe. A mãe confiou, né? Você pode assumir o meu lugar, me ajudar. Só que assim, não tem como assumir o lugar de outra pessoa, né? De uma mãe, então, né? Nesse sentido que talvez a mãe dela, sei lá, a gente está só pensando juntos, né? Mas para ela foi muito doído e tem sido. Hoje ela está com um desgaste emocional muito grande. As articulações dela, sabe? É uma moça jovem, gente, sabe? E tá assim, muito desgastada, cheia de enfermidades. Muita coisa que ela tem vivenciado, porque ela sempre disse, eu tenho que dar conta. Eu tenho que dar conta dos meus irmãos. E ela não entendia por quê, né? E um dia eu conversando com ela, eu disse, por que você se sente tão responsável por ser claninho, fulaninho? Então, ela tem, acho que, mais 8 irmãos, né? E ela disse, por que você se sente tão responsável? Ela disse, eu não sei, mas são meus irmãos e tal. E aí, depois a gente tanto dá uma futucadinha, ela, meu Deus, Val, eu prometi isso à mãe, né? Quando a mãe estava partindo, ela é espiritualista, e ela disse para o espírito da minha mãe descansar em paz, eu me responsabilizei pelos meus irmãos. Só que ela se responsabilizou pelos irmãos e deixou de se responsabilizar pela vida dela. É importante, sim, cuidar do outro, principalmente irmãos, né? Inclusive tinha irmãos que eram mais velhos que ela, né? Mas é bom a gente cuidar de outras pessoas. E é muito bom, né? Esse carinho, família reunida. Mas a gente tem que partir deste princípio da realidade. A gente pode fazer pelo outro aquilo que, em primeiro lugar, a gente pode fazer por nós mesmos, né? E a gente também tem que cuidar do outro a partir do momento que ele quer ser cuidado. E como ser cuidado? Porque senão acaba sendo abuso, né? Então, onde no seu corpo a vida já doeu? Calma, não precisa responder agora. Só perceba um pouquinho o seu corpo. Talvez hoje, sei lá, você tenha percebido algo importante. Seu corpo não é fraco, ele é experiente. E no próximo bloco, meus amores, a gente vai falar não só das marcas, mas daquilo que, apesar de tudo, permaneceu. Porque se você chegou até aqui, algo que você sustentou, tá certo? Cuida de você. Não desista dos seus projetos. Ame a todos. Mas, em primeiro lugar, a pessoa mais importante é você, tá bom?
Você é protagonista dessa história. Beijocas, tchau, tchau. Até daqui a pouco, tá? Rádio Sertão 09 de Tremedal. A rádio 100% você. Acesse o canal da Rádio Sertão 09 no YouTube. Lá você encontrará as playlists de programas apresentados aqui na Rádio Sertão 09. Se inscreva no canal e compartilhe. Canal Rádio Sertão 09 no YouTube. Mais uma forma de comunicar o bem. Mais música. Mais prestação de serviço. Mais informação. 24 horas por dia ao seu lado. Rádio Sertão 09, a rádio que comunica o bem. Ouça de segunda a sexta-feira a partir das 13 horas o programa Semear, com Evangelista Costa. Louvor, meditação, mensagem, oração e muito mais. Programa Semear, semeando sementes de amor e fé. Olá, meus amores, estamos de volta e se você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo. Eu sou a psicóloga Valdeci Oliveira e para mim é uma grande alegria estar aqui com você nesta tarde, se você está aí nos ouvindo, né? Neste sábado, às 13 horas, aqui na nossa querida rádio Web Sertão 09. Então me diga, como é que você tá? Pensa aí um pouquinho, a gente falou um pouquinho sobre alguns aspectos da psicossomática, do nosso corpo. E aí, você tá gostando do nosso papo psi? Conta pra gente, tá certo? Pra você que ainda não me conhece, essa pessoa aqui é a Valdeci, né? A psicóloga. Eu fico muito feliz. Fica aí, tá? Arrasta a cadeira, senta no sofá. Fica aí com a gente, tá bom? Vamos que vamos. Papo psi é informação, é conhecimento, né? E para você que está aí nos ouvindo no canal do YouTube, vamos embora? Dá aquele likezão, sabe? Aí pra gente, encaminha, compartilha e vamos embora, tá certo? Vamos fazer assim esse negócio crescer. Bom, eu quero agradecer, né? Sim, a cada uma das pessoas, assim, gente, eu sempre tenho que, assim, porque eu sou muito grata, né? A todos vocês que sempre estão aqui ouvindo o Papo Psi, que tem, assim, dito que o Papo Psi tem relevância para você. Eu sou muito grata a você por permitir que a gente entre na sua casa, no seu espaço, nesse local tão íntimo e querido que é a sua casa, né? O seu ambiente. Muito obrigada, porque tudo isso tem acontecido porque você tem nos permitido estar aqui, né? Muito obrigada. Quero agradecer também as rádios parceiras, né? Que estão sempre aí retransmitindo toda a nossa programação. Muito obrigada, meus amores. Vocês são maravilhosos, né? Não vou falar nomes, assim, de rádios, né? Porque eu posso, a pessoa que pode, sei lá, né? Cometer a falha de não falar algo, então prefiro, né? Me manter só grata. Muito obrigada, né? Assim, eu recebi uma mensagem de um diretor de uma rádio essa semana, e ele falou, poxa, Val, eu te ouvi no Papo Psi, pô, que coisa legal, cara, eu tenho aprendido tanto, não sei o quê. Nossa, os nossos ouvintes aqui têm gostado bastante. E, assim, sempre pedem pra gente repetir. Gente, eu fico feliz, eu disse, poxa, muito obrigada, né, pelo reconhecimento. Gente, é tão bom, né, quando você recebe uma mensagem, né, não evangelista, o evangelista aí com as programações da rádio, ele sabe o que é que eu tô falando, porque, gente, é tão bom quando a gente recebe uma mensagem pelo WhatsApp, ou seja lá qual for a outra rede, né, assim, que você queira utilizar, né, a rede social, mas, poxa, obrigada, isso falou comigo, poxa, continua, isso nos incentiva, né, nos motiva a continuar, então nos motive, né, é bom porque a gente tem um trabalho, né, e a gente ama o que faz. Eu, por exemplo, sim, amo a psicologia, para mim a psicologia tem todo sentido, sabe, na minha vida, no meu trabalho, amo o que eu faço. E eu acredito que se você está aqui é porque também faz sentido para você, né? Então fica aí com a gente, não nos abandone, por favor, compartilha aí no YouTube, né? Por favor, curta as programações da Web Rádio Sertão 09. Nós temos programações maravilhosas, maravilhindas aqui, as que são pensadas com todo amor, todo carinho para você, tá certo? Vamos embora. Nós estamos de volta para falar um pouco sobre o nosso corpo,
Nós falamos um pouquinho. Ah, Val, mas eu não tenho o seu número. Sério? Sério que você não tem o meu número? Então, não é problema. Vou passar meu número agora para você, tá certo? 71, porque a pessoa é de Salvador, né? Não, estado Bahia. Então, vamos embora, né? Estamos aqui no período do carnaval. Mas, assim, a pessoa quer relaxar, descansar, para continuar trabalhando, para continuar a estar com mente, corpo, espiritualidade, relações, tudo ok, tudo lindo, para continuar sendo esse canal para abençoar a sua vida, né? Então, assim, o meu número é 719-8860-6425. Repeat. Vamos lá? 719-8860-6425. Pode falar comigo, assim que possível, né? Posso demorar um pouquinho de responder, mas assim que possível eu respondo, tá certo? E nós estamos falando hoje do corpo não como problema, mas como um lugar de existência. Mesmo nos corpos mais cansados, existe um ponto de sustentação. Às vezes é a respiração. Para aí um pouquinho comigo. Dá aquela respirada gostosa, dá? Faz. Ai, pelo nariz e pela boca. Vamos lá. Eita, coisa boa respirada, não? Às vezes você nem se dá conta que é tão bom respirar, porque você está tão acostumado. Mas imagina aí, quantas pessoas estão pagando milhões para poder respirar, né? Estar com um balão de oxigênio ali do lado. Mas você faz isso de graça, ó. Dá uma cheiradinha, bota pra lá, sabe? Uma vez eu estava em um hospital aqui em Salvador e para mim foi assim, uma cena muito forte, né? É um hospital, assim, particular. Minha irmã trabalhava nesse hospital, minha irmã é enfermeira. E quando estava assim, né, esperando para ser atendida por um profissional, e aí veio um rapaz, né, um senhor, né, que aparentava, sei lá, ter mais ou menos uns 60 anos. E aí, muito simpático, passou assim por nós, né, e ao lado tinha um balão de oxigênio, né. Uma pessoa muito bem vestida, muito bem educada, assim. E aí a pessoa vinha uma outra senhora o acompanhando, né? E aí depois, assim, as técnicas de enfermagem estavam fazendo alguns procedimentos. E aí eu conversando com as meninas, né? As meninas disseram, nossa, a Lival é uma pessoa assim e tal, um dos homens mais ricos aqui da cidade. Eu disse, poxa, e que situação, né? Todo o dinheiro que ele teve, né? Não pôde pagar, né? Aquilo que você tem de graça, por aquilo que você tem de graça. Aquele homem, infelizmente, estava vivendo uma condição, né, que precisava daquele balão de oxigênio para poder respirar. E você, que está aí respirando, enchendo esses lindos pulmões e liberando, né, tantas outras coisas para esse lindo organismo. O que é que você tem feito com o fôlego da vida? Qual, assim, a importância que você tem dado? Talvez você olhe mais, Val, eu não sou importante para ninguém, às vezes eu não me acho importante para ciclaninho, para fulaninho, sabe? Sei lá. Eu passei por tanta coisa, eu não vejo importância na minha vida, não me vejo uma pessoa relevante. Sério? Sério? Será que você não é uma pessoa relevante, uma pessoa que, que não é importante? Talvez você realmente não tenha sido importante para essa pessoa que você está falando, mas você é extremamente tem que ser importante é para você, né? Quando a gente começa a se amar, quando a gente começa a cuidar da gente, sabe? E essa energia que emana desse autocuidado, quando a gente acaba atraindo outras pessoas, sabe? Vamos pensar um pouquinho na gente, sabe? E depois a gente pensar nos outros. Sabe? Às vezes é essa respiração, às vezes é o coração que insiste, às vezes é o fato de levantar da cama, mas convenhamos, sobreviver já é um baita esforço, né não? Agora vem outra pergunta, tá? Onde no seu corpo você acha que ainda aguenta? Aguenta isso que você está vivenciando. Pode ser pouco, pode ser frágil, mas é real.
O corpo, meus amores, não é perfeito, mas é onde a vida acontece. Talvez, sei lá, ele possa ter rachaduras, cicatrizes, marcas, mas ainda é a casa que você está habitando aqui nessa terra. Quando a gente para de brigar com o nosso corpo e começa a escutá-lo, algo se acalma por dentro. Claro que não é uma cura milagrosa, é muito fácil falar isso. Não, não é sobre isso não, tá? Mas é reconciliação. Quando a gente começa a parar e nos escutar, peraí, o que é que esse coração está assim tão intimado? O que é que ele quer me dizer? Peraí, o que é que essa febre está tentando me informar? Peraí, por que eu estou sentindo tanta dor de cabeça? Né? Sempre em horários específicos, ou às vezes, sei lá, quando eu me estresso, eu fico muito nervosa, vem essa dor de cabeça. Por que eu estou sentindo essa dor no meu estômago, né? O que está acontecendo? O que esse cansaço está me querendo me dizer? O que essa insônia está querendo falar comigo? Por que eu não estou conseguindo dormir? Eu sempre fui boa de cama, sempre fui boa de cama. Por que eu não estou conseguindo dormir, cara? Que sabe? Ah, sei lá, porque eu não estou conseguindo comer. Eu sempre gostei tanto de comer. Pensa um pouquinho nisso, né? Porque, sabe, meus amores, a gente passa na vida por conflitos, né? Conflito é extremamente natural do ser humano, porque assim, a gente se move, né? A gente precisa dessa, às vezes, dessa insatisfação. Não falo em insatisfação no sentido de ingratidão. Tem gente que é ingrata, né? Nunca tá satisfeito com nada, tudo reclama. Mas eu falo no sentido de insatisfação, é de você querer sempre mais, né? Tipo, a gente, né? É inerente, assim, ao ser humano, né? A gente sempre está desejando alguma coisa. Como Freud diz, nós somos sujeitos de desejo, né? O desejo é aquilo que nos move, aquilo que nos movimenta, né? Ah, eu quero comprar uma casa. Ah, não, eu moro com os meus pais, mas eu desejo uma casa. Às vezes tem gente que diz, ah, não, que seja uma casinha, sabe? Eu quero uma casinha. Aí quando tem a casinha, aí olha assim, poxa, eu quero ter uma casa em tal lugar, eu quero isso. Ah, não, agora eu quero um carro. Ah, eu quero um carro, eu quero fazer isso. Ah, não, eu quero fazer tal viagem, eu quero conhecer esse determinado lugar. Ah, eu quero estudar, estudar para fazer um vestibular, entrar na faculdade. Ah, eu quero estudar para concurso. Ah, eu quero viver tal emprego, sabe? Ah, o meu sonho é ser. Eu quero me casar, quero ter minha família, quero ter filhos. E aí, cada dia que você vai alcançando esse desejo, você daqui a pouco já, sabe? Tudo bem, aconteceu, eu tô aqui, mas eu quero outra coisa. E a gente vai sempre se movimentando nesse desejo de sempre algo que nos falta, né? E às vezes vai, vamos embora. E esses conflitos internos que às vezes nos vêm, faz parte da nossa história. Às vezes eu ouço pessoas dizendo assim, eu não quero mais ter angústia. Eu disse, também queria não, mas faz parte do sujeito, né? Faz parte do ser humano. Essa angústia que nos quer dizer algo também, né? Val, eu não quero sentir raiva, eu odeio sentir raiva. Eu digo, sério, o que é que essa raiva está querendo dizer? E quando a gente vai fazer todo um processo de investigação, toda uma elaboração psíquica ali, a gente começa a perceber o que é que essa raiva está tentando dizer, sabe? Então, se ouça mais, para às vezes assim, sai no cantinho. Talvez você possa dizer, mas eu não tenho privacidade da minha casa e tal, não sei o quê. Mas busca um cantinho, não sei onde, mas busca um cantinho para você parar e se conectar com você por um momento, sabe? Para se ouvir o mundo ao redor, começar a pensar nos seus pensamentos, pensar naquilo que você deseja para sua vida, pensar sobre aquilo que você deseja, sabe? Aquilo que você se tornou. Eu sei, queridos, que às vezes o nosso passado não foi tão legal, né? Às vezes a gente pode, sei lá, ter vivenciado tantas coisas tão difíceis, rejeições, abandonos, injustiças, né? Abusos, maus tratos, negligência, sei lá, tanta coisa que a gente pode, sei lá, ter enfrentado.
E eu super compreendo, às vezes, não querer lembrar de coisas e, sabe, tudo bem. Não é que lembrar vai te fazer ficar naquele lugar, até porque você não pode modificar o seu passado. Mas você pode pensar agora nisso, que é o seu presente, para projetar algo melhor para o seu futuro. Por quê? Afinal de contas, tudo que aconteceu na sua vida, na sua história, foi exatamente o que te tornou essa pessoa, sabe? Então, assim, valorize a sua história. Por mais que pessoas tenham te feito mal, por mais que pessoas tenham feito coisas que te entristeceram, que te machucaram, te tocaram de uma forma que não era para ser tocado, que tenham te rejeitado, sabe, negligenciado coisas em você, desfeito, sabe, foi realizado bullying ou, sei lá, tantas coisas, perdas, são coisas que a gente pode pensar e se ver no lugar de hoje, não com aquela pessoa que você foi lá no passado, mas olhando de hoje e ver o que ficou para trás, né? Porque você não é mais aquela pessoa. Hoje você está aqui e esse corpo talvez às vezes expresse, outro esteja tentando expressar um parar, sabe? Olha para você, vamos partir, ou vamos cuidar, ou vamos fazer alguma coisa com isso, sabe? Então, meus amores, se hoje esse programa te tocou de alguma forma, permita-se continuar essa escuta. Talvez o seu corpo só esteja pedindo menos cobrança e mais cuidado. Ele já trabalhou demais para você, né não? Que tal agradecer? Eu fico por aqui. Agradeço pela sua presença, agradeço pela sua escuta e vamos colocar em prática. Beijocas. Se cuida, tá? Tenha uma boa semana. Tchau, tchau. 09, a melhor programação no seu rádio é diversão, sem limitação, transmitindo alegria, serviço e emoção. 09, a rádio do seu coração. A Web Rádio Sertão 09 é a pioneira em Tremedal em ter uma programação eclética e diversificada para atender a todos os públicos.